Tinha uma irmã que visitava a consagração que nós dirigíamos. Ela dizia: ora pelo meu filho. Meu filho me bate. Presta atenção. Bate a porta na minha cara. Eu penso: meu Deus, que coisa triste. Meu Deus. Falei: nós vamos orar, irmão. Primeira semana de oração, orando, segunda, terceira, quarta. Quando deu 2 meses, eu perguntei para ela: irmã, e aí, como está? Porque quem ora espera resultado. Irmã, como está? Ela falou: não mudou nada, ele está cada dia pior. Eu falei: tem alguma coisa errada. Aí vai eu investigar a vida do ser humano. Porque eu não aguento, irmão, não aguento. O negócio de Deus é de cobrir mesmo, o meu é de investigar. Aí eu cheguei para ele e falei: irmão, não é possível. Nós estamos aqui com ciclo de oração. Não sou apenas eu, está aqui as outras irmãs orando. A foto, a senhora vem aí, bota o nome dele na cesta de oração. Coisa de Assembleia de Deus, né? Ciclo de oração. Aí traz pente, traz escova, traz fronha. Eu nunca critiquei nada, eu uso a fé do povo. Eu quero isso, então tá bom, vamos orar. Aí não mudou nada. Aí eu falei: minha irmã, quantos anos tem esse menino? Que te bate, que te xinga, que joga coisa na tua cara? Ela disse: irmão, o rebelde tem 12 anos. Eu falei: 2 meses de oração para esse pirralho, não. Falei: minha irmã, eu não oro mais por ele a partir de hoje, não. A partir de hoje eu oro pela irmã. Eu falei: minha irmã, ele é teu filho? Ele é meu filho. É a senhora que compra a roupa dele? É a senhora que bota comida na mesa dele? Então pega uma vara ungida, minha querida. Entra dentro daquela casa com som, com poder e autoridade e mostra que você fica, mas entra. Você quer que eu entre numa causa que nem você entrou? Pega na mão de alguém aí e diga: entra, entra, entra. Expectativa. Irmãos, tudo que eu vivo hoje é resultado de expectativa que eu coloquei em Deus. Presta muita atenção hoje eu nisso seguro aqui. o microfone, mas durante alguns anos da minha vida, no lugar do microfone eu tinha um controle remoto de televisão. É muito forte. E aí eu pregava usando o controle remoto de televisão. Como assim, irmã Camila? Na sala da minha casa. Eu segurava o controle remoto de televisão e ali eu pregava. E pregava para quem, Camila? Para a almofada 01, para a almofada 02. E botava a Lauriette e Damares para cantar. Quando eu terminava de pregar, aí eu soltava com o controle do rádio o playback não, o CD de uma das cantoras. E eu dizia, enquanto o povo vinha aqui na frente aceitar Jesus, isso segurando o controle remoto da televisão, eu dizia: canta, Damares. Aí Damares cantava. Cantava e eu ficava assim imaginando o povo vindo. Aí eu via, irmãos, eu via aleijado levantando, eu via gente largando muleta, eu via eu diante das multidões, eu me via no avião, eu me via pregando a palavra, eu me via vivendo aventuras, eu me via no rio, eu me via no céu, eu me via na terra, eu me via. Aí eu chorava sozinha, falava em língua sozinha, pulava sozinha, cantava sozinha, rodava sozinha, entrava no mistério sozinha. Aí lá em casa tinha um portão que a tranca não funcionava, era corrente. Então todas as vezes que alguém entrava, aquela corrente caía e fazia um barulho. Trac. E eu naquela loucura santa, quando ouvia o treque, desligava o som, botava a almofada no lugar e corria para a cozinha para terminar de lavar a louça. Porque eu dizia: alguém vai chegar e não vai entender. E eu ficava desesperado e voltava para aquela realidade. Eu fazia 2 horas de ida para trabalhar e 2 horas de ida de volta para voltar para casa. Camila, o que você fazia em todo o processo de espera do ônibus? Meu irmão, não tinha notebook, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. Sabe o que eu fazia? Ficava lá do lado, procurava sentar na janela. Aí eu encostava a cabeça, fechava o olho e alguém pensava que eu estava dormindo, porque eu ficava de olho fechado da Central do Brasil até a chegada na minha casa. E por que você ficava de olho fechado dormindo, Camila? Não. Quando eu entrava no ônibus e olhava para o relógio, já sabia do engarrafamento. Aí eu dizia: eba, hoje eu vou ter 2 horas para sonhar. Gente, eu estou aqui no altar, em Deus eu falo a verdade, não minto. Eu entrava ali no Tinguá 551, encostava a cabeça na janela e dizia: Senhor, tu vai curar, tu vai fazer, e eu vou ver e vai acontecer. Ali, irmãos, eu via a salvação do meu pai, que não servia ao Senhor. Ali eu via Deus alcançando outras pessoas da minha família. Ali eu via minha irmã mais velha sendo batizada. Ali eu me via tendo passagem de avião no meu nome.
Ali eu me via pregando um congresso que tinha orquestra, que tinha irmãs. Ali eu me via pregando num congresso, numa igreja que tinha galeria, que tinha nave, que tinha telão embaixo. Ali eu via gente sentada importante me ouvindo. Ali eu via púlpito decorado. Ali eu ouvia a minha voz. Ali eu ouvia a palavra de Deus. E eu ia, e daqui a pouco o fiscal dizia: chegou no ponto final, minha filha. Eu dizia: tá bom. Quantas vezes eu passei do ponto da minha descida, porque eu entrava tão mergulhada naquilo dali, que quando eu vi eu já tinha passado o ponto. Eu falava: moço, eu passei do ponto, mas passei muito, tipo 8 quilômetros. Aí o camarada que já me conhecia, que eu pegava todo dia, aí ele dizia pra mim: tava dormindo? Eu falei: eu tava sonhando. Aí ele disse: então tá bom, fica aí que eu vou dar a volta e te deixo no ponto de novo, porque eu não tinha o dinheiro da passagem. Aí ele dava a volta e eu lá no mundo, aí eu olhava: vai durar quanto tempo? Ah, mais uma meia hora. Você diz: Camila, você é uma besta. Olha a besta aqui. Olha a igreja aqui. Olha a orquestra aqui. Olha as irmãs aqui. Olha o microfone aqui. Olha a decoração aqui. Olha eu ontem aqui, eu hoje aqui, eu amanhã lá, eu amanhã acolá. Olha eu pregando. Esses dias eu estava em Goiás e eu me lembro que eu sonhava que Jesus ia curar. Quando eu estou terminando de pregar, a equipe que estava de Libras, cuidando dos surdos mudos, de repente a gente chama para salvação. Vem 5 surdos-mudos aceitarem Jesus, confessarem a Cristo como Senhor. Começamos a fazer a oração da confissão. Uma delas começa a pular. Daqui a pouco a igreja vira na glória. Eu não entendo nada. Aí eu olho para o pastor: o que houve? Ele me diz chorando: a menina está falando, foi curada e batizada com o Espírito Santo. A muda falou. Você sabe quando isso aconteceu? Você quer saber Glória quando isso aconteceu? Isso não aconteceu naquele dia que eu estava lá. Isso aconteceu na minha sala, quando não tinha ninguém. Foi lá que aconteceu. Quando eu via mudos falando e dizendo: Jesus, tu vai fazer, porque tu tem poder. Aí alguém olha pra gente e diz assim: Deus escolheu fulano, como se Deus olhasse filhos preferidos e gostasse do cabelo, da cor da pele, e disse assim: é porque é bonito, é porque fala bem. Deus está dizendo: não, é porque sonhou, é porque esperou, é porque chamou meu nome, é porque acreditou. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, mas pude conhecer Deus em casa através da vida da minha mãe quando ela se converteu. Presta atenção. E eu via. A minha mãe trabalhava e ganhava R$120 por... R$120 ela tinha que alimentar ela e nós 3 filhas dela. R$120. Então tinha muitos dias que não tinha carne. Tinha dias que a minha irmã Larissa, a caçula, dizia assim, ela tinha 3 anos de idade, e ela dizia assim: mãe, cadê meu leite com meu Lescal? Aí minha mãe dizia assim: nós vamos orar e papai do céu vai mandar. Aí teve um dia que ela ficou sem o mamá dela de tarde. Ela tomava 3 mamás por dia na mamadeira. E aí ela disse: mãe, cadê meu Lescal? Aí minha mãe falou: não tem, vai orar. Minha mãe estava muito nervosa e mandou uma criança de 3 anos orar. Daqui a pouco a gente ouve um barulho: meu Lescal, meu Lescal, meu Lescal, eu quero meu leite. E começamos a ouvir, e ouvimos que era o barulho da voz da Larissa, falando tudo errado, falando de tudo quanto é jeito. E essa voz saía do quarto da minha mãe. E então nós abrimos a porta do quarto lentamente. Quando abrimos, a gente viu, irmãos, ninguém contou não, estávamos eu e minha mãe. A minha irmã Elane estava trabalhando. Quando a gente entrou no quarto, a Larissa estava com a boca no pó, o joelhinho no chão e o popozinho pra cima, dizendo: eu quero meu Lescal. Porque era assim que ela via a minha mãe orando, com a boca no pó. A minha mãe tinha mania de dizer: bota a boca no pó, bota a boca no pó, bota a boca no pó. Então a Larissa ficou ouvindo aquilo. Quando ela viu que não tinha Nescau e minha mãe mandou ela orar, ela entrou no quarto, dobrou o joelho igual minha mãe, começou: eu quero meu Lescal, eu quero meu Lescal. Nunca mais eu vou esquecer disso. Era por volta das 3 horas da tarde. Minha mãe chorou, minha mãe buscou ao Senhor. Eu fiquei tão angustiada com aquilo que estava acontecendo, porque antes de conhecer Deus, antes de conhecer Jesus, a gente tinha tudo, mas como tudo vinha do que não prestava, quando conhecemos Jesus, tivemos que renunciar tudo. Quando renunciamos tudo, faltou a carne. Aí você diz: faltou a carne quando? Faltou a carne até que a gente
gente aprendeu a orar. Faltou leite até que a gente aprendeu a orar. Aleluia. Faltou arroz até que a gente aprendeu a orar. Faltou fubá até que a gente aprendeu a orar. Porque depois que a gente aprendeu a orar, sabe o que acontecia? Não tinha dinheiro, mas tinha santidade. Não tinha dinheiro, mas tinha renúncia. Aí a Larissa, 3 horas da tarde, bota a boca no pó dizendo: eu quero meu lescal. Daqui a pouco minha falecida sogra, que na época não era minha sogra, era a esposa do pastor da igreja que minha mãe ia. Chega lá em casa muito sem graça, para com uma Kombi e desce umas 5, 6 sacolas de mercado. Minha mãe tinha a pose de quem não passava na prova. Então ninguém sabia. Lembra? Santificação que Deus respalda é feita no secreto. Minha mãe chegava na igreja, tá ali o Daniel que trabalha comigo. Meu primo, o primo do Eduardo, nunca viu minha mãe mal vestida. Já viu minha mãe mal vestida na igreja, Daniel? Nunca! Daniel era superintendente da escola dominical. Todo domingo de manhã nós estávamos lá. Minha mãe chegava, meu irmão, no saltinho dela, cintinha amarrada, blusinha da antiga Gripom, mediam R$5 era uma blusa, R$3 era uma saia. Aí ela chegava toda arrumadinha. O povo achava que minha mãe era cheia da grana, e a gente sem carne, sem leite, sem nada. Mas a minha mãe não era cheia da grana. Mas ela dizia: Jesus, hoje eu vou jejuar porque amanhã eu preciso encher esse armário. Aleluia. Tem misericórdia de mim. E ela clamava e não se arrependia da vida que renunciou para poder ter vida santa. Aí um dia a gente foi subir o monte. O Senhor disse para ela: eu sei que tu não tens marido, mas agora tu vais saber que eu sou teu marido. Aí nesse dia, Larissa tá lá de joelhinho: eu quero meu lescal, 3 horas da tarde. Quando deu 4 horas da tarde, a Kombi da minha sogra para na porta de casa. Desce 7 sacolas. 2 era de carne, o restante só tinha uma coisa. Eu estou te falando no altar. Em Deus falo a verdade e não minto. 2 sacolas tinha arroz, feijão, carne. As outras 3, leite Nescau, leite Nescau, leite Nescau, leite Nescau, leite Nescau. Minha falecida sogra, que já dorme no Senhor, que na época não era minha sogra, chega na porta, olha para minha mãe e diz assim: ô Luciane, minha filha, você me desculpa, eu estou constrangida, porque eu sei que você não precisa, mas eu tive que vir aqui porque eu chamei o Carlos, meu sogro, para ir no mercado umas 3 horas. E eu tô andando nos corredores para fazer as minhas compras. Ele não mudou, ele não mudou. Não mudou, não mudou. Ele não mudou, ele não mudou. Ele não mudou. E eu tava nos corredores para fazer minhas compras. E eu queria fazer minhas compras, mas eu não tinha paz. A voz de Deus me dizia por entre os corredores: encha o carrinho de leite e de Nescau. Então eu sei que você não precisa disso, mas eu trouxe. Quando minha mãe agradeceu, abraçou, beijou, falou: era de Deus, e botou as compras para dentro. Quando abriu as compras, eram essas 2 sacolas que eu falei, e o restante tudo leite e o achocolatado, que agora que eu me liguei, que eu dei patrocínio à beça para eles, né? E aí quando abriu, eu chorei, minha mãe chorou, minha irmã chorou, só teve uma pessoa que não chorou. A Larissa. Ela disse assim: meu lescal tá aí? A gente falou: tá. Pra ela aquilo ali era normal. Vou pedir pro meu pai, ele vai trazer. Tomou uma madela e cresceu sendo sustentada pela mão de Deus. Eu descobri que Ele é Deus, eu sempre soube desde que o conheci, mas eu descobri essa característica no dia que eu fui operar o apêndice. Eu liguei pra Gabi Rolim, que tá aqui, ela foi lá me socorrer, e aí eu fui pro hospital. Ela é testemunha do que eu vou dizer agora. Meu apêndice estava supurando.
E aí eu cheguei no hospital achando que eu ia receber um medicamento, não sabia que era o apêndice supurando. E aí recebi um medicamento, vi que não me liberavam, daqui a pouco me colocaram dentro de um quarto, daqui a pouco me colocaram em cima de uma outra coisa, daqui a pouco Gabi entrou comigo e eu tô esperando a hora e eu olho nada, daqui a pouco chegou a doutora, fiz a ressonância magnética e falei pra ela, doutora, me dá um remedinho que eu já tô legal, eu posso ir pra casa. E ela disse, não, você não vai pra casa não, vou te botar de jejum agora. De hoje daqui pra tal hora você não come mais nada. Aí eu disse assim, por que? Ela disse, porque amanhã essas horas você já vai estar operado. Eu disse, oi? Ela disse assim, você vai operar, seu apêndice está supurando e a gente precisa remover rapidamente de você. Então assim, eu vou te operar. E eu olhei para ela e falei assim, não vai não. Aí ela disse, por que não? Eu disse assim, porque Deus não falou comigo. Lembra disso, Gabi? Eu falei, porque Deus não falou comigo. Como quem diz assim, Deus fala comigo. Você não sabe o relacionamento que eu tenho com Deus. Sabe quando você começa a achar, é tão meu amigo, é tão fala tudo, é tão... Não, porque Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. E só você é profeta, é só contigo que ele tem que falar. E eu fiquei naquele impasse, meu irmão. E a doutora nem aí pra mim, adiantou a papelada. Eu sei que eu fui aí e falei, tá bom, não falou comigo, mas vai falar com alguém. Vai falar com a minha mãe, que é mulher de Deus também. Quando minha mãe chegou, eu tô entrando pra sala, pro centro cirúrgico. Aí eu seguro a mão da minha mãe de um lado, do Eduardo do outro. E eu disse assim, mãe, Deus falou contigo? Eu vou voltar? Ela, de vez de me consolar, olhou pra mim e disse assim, Deus não falou nada comigo. Eu disse, o quê? Aí Eduardo, vai voltar. Muito espiritual. Vai voltar. Na verdade é isso, às vezes a gente precisa de alguém mais assertivo na palavra. A gente tem mania de espiritualizar tudo. Naquele dia, o que eu entendi? Deus não falou nada comigo. Rapaz, eu fiquei na indignação. Não foi por causa da cirurgia, de nada disso. Minha cirurgia foi uma bênção. Foram 22 compromissos desmarcados, com todos os pastores me abençoando e dizendo assim, descansa. Eu não estou brincando não, diante de Deus. Não teve um do outro lado para dizer assim, agora o que a gente vai fazer? Não. Diante do Senhor, Deus tomou todo mundo numa paz. Deu tudo certo, foi incrível. Fiquei 28 dias de cama. Ai, irmão. Uma época que eu só dormia 3 horas de sono por dia. Ritmo frenético, pá. E eu chegava em casa e dizia, eu tô tão cansada. Era quase toda semana. Depois dos 22, depois do 20º dia, tô eu na cama 20 dias. Deus não fala comigo. Não sobre isso. Falava sobre tudo. Olha, o dia tá bonito, minha filha. Eu falei, Aí ele disse assim, tu não estava tão cansada? Irmão, parece que Jó me deu um abraço naquela hora. Porque ele me disse assim, fala comigo o que você quer falar. E me deu. Por que eu digo que Jó me deu um abraço? Porque eu disse assim, agora eu me calarei. E tu falarás, eu me inclinarei e tu me ensinarás. Naquele dia eu aprendi algumas coisas e uma delas ao ler Isaías foi, eu tenho 24 anciãos ao meu redor. E quando quero fazer alguma coisa, não peço conselho a nenhum deles. Por que você acha que eu tenho que falar com você? Tudo que eu vou fazer, eu não sei se você está entendendo, mas tem gente que Deus trouxe hoje aqui para dizer, eu sou Deus. Eu sou Deus. Primeiro eu faço, depois se eu quiser eu explico. Eu vou falar de novo que tem uns filhinhos meio mimados aí. Eu vou falar de novo, Deus está dizendo, eu sou Deus. Primeiro eu falo, depois se eu quiser eu te explico. Eu não vou atrasar minha obra na tua vida para você dar justificativa para quem não entende o propósito. Eu não vou atrasar o meu plano na tua vida para você ficar tentando preparar terreno aonde eu vou remover a terra para fazer o que eu tenho para fazer. Eu primeiro faço, depois se eu quiser eu te explico. Eu sou Deus. Ele é Deus. Ele faz. Ele tem. Ele pode. Moisés perguntou a ele, quem eu vou dizer que está me enviando quando eu chegar no Egito? E ele disse, Moisés, você diga, o eu sou. O que sou, é Ele quem está lhe enviando. O Deus que criou todas as coisas, que faz todas as coisas acontecerem mediante a sua vontade. Ele não pede, Ele manda. Ele não sugere, Ele ordena. Aliás, tudo que existe foi criado pelo poder da sua palavra.
esse Deus é soberano, poderoso e criador. Quem é, porventura, a criatura para discutir com o Criador? Quando Deus quer, Ele faz. Ele fez na vida de Jó, Ele mostrou o vaso do oleiro sendo quebrado para Jeremias, para mostrar que nós somos barro. Então entenda, não adianta entrar em pelejas com Deus, porque com Deus não se peleja e nem se guerreia. A vontade de Deus, ela precisa ser obedecida. Se esse vídeo falou ao teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.